Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caio, sou criador do canal To Grow e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito na moda, um assunto que está inclusive um tanto quanto politizado, que é a linguagem neutra. A linguagem neutra ela é uma variação da língua portuguesa padrão que é utilizada por um grupo específico, um grupo social e por simpatizantes desse grupo, que é o grupo LGBTQIA+. Eles utilizam essa linguagem principalmente por se sentirem desrespeitados ou não representados pela versão oficial da língua. Durante esse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre a linguagem neutra, mas principalmente sobre a possibilidade de que ela venha a se tornar a língua oficial do Brasil no futuro. Mas antes de começar eu queria pedir para vocês ajudarem o canal, tá? Então por favor se inscrevam aqui embaixo, vai ter um botão para se inscrever e para curtir esse vídeo. Nós fazemos vídeos toda semana sobre economia, finanças, história, temas como esse, políticos e sociais. Então se inscrevam, curtam o vídeo e time to grow. Mas Caio, você nem explicou pra gente o que é a linguagem neutra. Se existirem ainda pessoas que nunca ouviram falar em linguagem neutra, essa variação específica falada por esse grupo social LGBTQIA+, é uma linguagem que evita os pronomes comuns que conhecemos, como por exemplo ele e ela, que definem gêneros específicos, binários, que essas pessoas normalmente não se identificam e, portanto, não se identificam com a versão oficial da língua. Por isso elas utilizam uma versão diferente, uma variação que elas se sentem mais confortáveis em utilizar. O português, assim como todas as línguas faladas em outros países que não o Brasil, é uma evolução histórica de uma língua que foi falada durante anos por diferentes povos. No caso do português, surgiu como uma variação do latim, foi falada por escravos romanos, depois, derivado disso, foi falado pelo povo português que veio ao Brasil e, junto com o povo indígena, surgiu o português que a gente conhece hoje. Mas o que eu quero dizer é que, assim como existem especialistas que estudam história, biologia, física, existem especialistas que consideram a língua, o estudo da língua portuguesa como uma ciência, estudam como uma ciência. Então mudar uma língua de uma hora para outra não é algo tão simples, que possa ser feito, por exemplo, através de uma medida judicial ou por uma luta política puramente. Então eu não acredito que essa variação específica da língua portuguesa, a linguagem neutra, falada por um grupo social específico, possa ser uma alteração rápida da língua portuguesa no curto prazo. Mas e no longo prazo? Eu não duvido que esse seja o futuro da nossa língua. E não seria a primeira vez em que um grupo, por mais que menor, com ideias intransigentes, inflexíveis, consiga convencer um grupo maior e flexível, aberto a ouvir ideias diferentes e modificar a realidade atual. Um outro exemplo também que se torna cada vez mais frequente hoje em dia, que a gente pode imaginar, se colocar nessa situação hipotética, é, por exemplo, a situação em que um grupo de amigos, talvez entre 8 e 10 pessoas, dentro desse grupo existem pessoas veganas ou vegetarianas, que são pessoas que decidem não incluir em sua dieta alimentar alimentos que são derivados de animais. E esse tipo de pessoa é por vezes bem radical, inclusive. Então eu imagino que esse tipo de grupo, esse grupo completo decida sair para jantar, por exemplo, no sábado à noite, e essas 3 ou 4 pessoas que são veganas ou vegetarianas não topassem sair para um restaurante comum que sirva carne ou alimentos no geral derivados de animais. Não é difícil de imaginar que o grupo no geral acabaria cedendo para que todos consigam se encontrar em um restaurante em que todos se sintam confortáveis e respeitados, pela comida que é servida naquele restaurante. Essa é uma situação comum e que hoje acontece cada vez mais, é claro, pela oferta de restaurantes veganos e vegetarianos de comida de qualidade, boa, que agrada os diversos públicos. Mas isso continuaria sendo um exemplo interessante de uma situação em que um grupo menor, mais intransigente, com ideias inflexíveis, acabaria se sobressaindo sobre um grupo maior, mais tolerante no geral, a ouvir novas ideias. Esse tipo de evento específico em que um grupo menos flexível acaba se sobressaindo sobre um grupo maior e mais flexível no geral, foi analisado e muito estudado por um dos pensadores mais conhecidos do século XX, chamado de Karl Popper. Karl Popper ele era austro-britânico. Ele foi um dos grandes defensores do socialismo marxista até a Segunda Guerra Mundial, quando foi o momento que ele viu as consequências e tudo que ele estava se tornando naquele momento, principalmente observando
à Alemanha nazista, e foi nesse momento que ele se isolou na Nova Zelândia e ele mudou um pouco de ideia, e foi nesse momento que ele escreveu o livro que se chama Sociedade Aberta e Seus Amigos, e foi nesse livro em que ele abordou 3 paradoxos, e um deles era o paradoxo da tolerância. É nesse paradoxo em que ele diz, pelo menos voltado para um ambiente político e socioeconômico, que em uma sociedade genuinamente tolerante, há sempre espaço para intolerância, e essa intolerância tende a tomar o lugar da tolerância. No caso de Karl Popper, especificamente, ele estava se referindo, e o paradoxo geral foi escrito observando o nazismo de Hitler, né? O nazismo na Alemanha. E nesse caso ele era bem rígido com o que estava acontecendo, né? Com o autoritarismo, com as ideias marxistas que estavam em ascensão na época, e por isso o livro dele que ele escreveu era uma crítica árdua ao autoritarismo de Hitler. Mas é claro que esse é um exemplo bem específico e distante da linguagem neutra, que é o assunto que a gente quer tratar nesse vídeo especificamente. Então, voltando para a linguagem neutra, imaginemos, por outro lado, a situação mais comum, que pode se tornar ainda mais frequente nos próximos anos, de 2 pessoas. A pessoa A, que não sente necessidade de usar a variação da língua, não se sente desrespeitada ou mal representada pela língua oficial atual do Brasil, o português versão original, mas também não tem opinião formada sobre a variação da linguagem neutra. Consideremos agora uma outra pessoa, uma pessoa B, que essa sim se sente desrespeitada e incomodada com a versão original da língua, e ela opta por utilizar a linguagem neutra. E nesse caso ela pede, né, quando se encontra com outras pessoas, que essas pessoas lhe tratem por pronomes neutros, evitando pronomes que identifiquem gêneros específicos. Mas vai ser cada vez mais usual que essas pessoas A e B tenham que conviver, e elas vão querer se sentir respeitadas. Então a gente pode imaginar, por exemplo, um ambiente hipotético de uma negociação comercial em que a pessoa A deseja vender para a pessoa B um serviço ou um produto no geral. Então nesse caso a pessoa B ela quer se sentir respeitada, e a pessoa A ela quer fazer de tudo para que a pessoa B se sinta confortável e, é claro, respeitada. Então não é difícil de imaginar, novamente, que a pessoa A vai acabar abrindo mão de utilizar a linguagem padrão do português para que a pessoa B se sinta melhor naquele ambiente de negociação, e esse seria um exemplo da linguagem neutra, né, especificamente em que um grupo menor com ideias intolerantes se sobressairia sobre um grupo maior, mas com ideias mais flexíveis, tolerantes à mudança, a algo diferente do que existe atualmente, para que a convivência, né, nesse caso específico, seja mais agradável para ambos os lados e que ambos atinjam o seu objetivo na situação. E você, o que é que você acha da linguagem neutra no geral? Você acha que seria possivelmente uma variação da língua portuguesa que poderia ser adotada no futuro? Deixa aqui nos comentários para a gente discutir o assunto juntos. Eu particularmente não acho impossível que essa seja uma situação que a gente observa nas décadas que vem por aí. Eu não me incomodaria, por exemplo, no exemplo da pessoa A e B que a gente comentou ainda há pouco, de utilizar pronomes neutros, me adequar à linguagem de outra pessoa que se sente mais confortável, respeitada, que nesse sentido é de certa forma intolerante à linguagem comum, porque ela se sente mal, se sente desrespeitada pelos pronomes comuns que são utilizados hoje em dia na linguagem oficial. Então para mim não seria um problema, mas talvez no ciclo informal eu demoraria um pouco a me acostumar com a realidade, talvez fosse um pouco distante do que eu vivo hoje, mas é o que a gente conhece hoje. Talvez no futuro seja diferente, e com cada vez mais adeptos a esse tipo de linguagem, talvez seja o caso mais comum nos anos que vem por aí. Mas voltando para o paradoxo da tolerância, Karl Popper ele aplicou, é claro, isso como comentado, a um ambiente político e econômico. Então para ele, em uma sociedade genuinamente tolerante, as pessoas deveriam se dar ao direito de serem intolerantes em alguns casos. Não é o caso do exemplo que a gente deu, nem da linguagem neutra em específico, mas para ele, aplicando isso para uma sociedade, essa era a conclusão dele. Por isso o paradoxo de uma sociedade tolerante deva ser um pouco intolerante à intolerância, né? Por isso que é um paradoxo. Mas aplicando, por exemplo, essa ideia à sociedade brasileira é um tanto quanto difícil, porque nós temos um território
vasto e abrangente, com diferentes culturas e opiniões políticas, econômicas. Então, é um desafio real a governabilidade do nosso país devido a esse ponto. Para se aplicar um paradoxo da tolerância específico, ou ser intolerante a um tipo de princípio, é necessário que a sociedade no geral esteja de acordo com princípios e valores em que ela deve ser fundada. E eu acho que no Brasil a gente ainda não chegou nesse acordo. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, pessoal. Então, obrigado pela atenção de vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Quer dizer que você gostou, então curte o vídeo, se inscreve no canal. Let's grow. Muito obrigado pela sua atenção e até semana que vem, pessoal. Um abraço.